Olha, vamos pensar assim, vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Ó, eu estou aqui. O giz está molhado. Eu estou aqui. Aqui está o T0. Tá? Aqui está a alfa. Aqui é a minha função alfa. E aqui está a trajetória dela, digamos. Vou desenhar melhor aqui. Aqui é a trajetória da minha função. Digamos aí, a trajetória da minha função. Aqui é o Rn. Tá? Aí o alfa, digamos que o sentido de percurso é este. Aí eu calculo a minha função no T0, no alfa de T0. Dá bem aqui, digamos. Aqui é o alfa de T0. Certo? Aí eu pego um ponto aqui, eu quero fazer esse limite aqui, olha. Eu quero calcular isto aqui para t tendendo para T0. Esse t tendendo para T0. Então eu vou pegar um ponto bem aqui, olha, vou pegar um ponto bem aqui, um T1, e vou fazer esse t tender para T0. Eu vou calcular essa expressão aqui para vários pontos que vão tendendo para T0. E vou ver o que é que vai dar. Então eu pego primeiro esse ponto que dá bem aqui, tá? Aí, como ele está mais adiante e o sentido de percurso é assim, vai cair por aqui assim. Esse aqui vai ser o alfa de T1. Tá? Aí, o que é isso? Então, o que é? Eu fiz T igual a T1. O que é alfa de T1 menos... Olha, eu calculei isso aqui, ó. Eu vou calcular isso aqui, então. Eu vou calcular isso aqui. 1 sobre T1 menos T0, alfa de T1 menos alfa de T0. Vou calcular isso. Tá? Eu vou pensar em termos de vetor. O que é esse vetor aqui? Se isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor, alfa de T1 menos alfa de T0 é esse vetor aqui, ó. Então isto aqui é esse vetor aí, que eu desenhei aí. Aí eu multiplico esse vetor por esse escalar. Como eu estou desenhando aqui o T1 maior que T0, esse T1 aqui é maior que T0, então esse número aqui é positivo. Então o vetor que eu vou obter multiplicando esse escalar vai ser um vetor que tem o mesmo sentido desse. Aí, olha, como eu vou fazer o t tendendo para T0, vamos supor que essa diferença aqui é menor que 1. É menor que 1. Só para a gente fixar a ideia. Então, quando eu faço 1 sobre esse número que é menor que 1, olha, eu estou dividindo 1 por T1 menos T0. O que é T1 menos T0? T1 menos T0 é essa distância aqui. Digamos que essa distância seja menor que 1. Então, 1 sobre ele vai ser maior que 1. Né? Que nem, ó, 1 sobre 0,1 é 10, né? 1 sobre 0,01 é 100. Então, aumenta, esse número aumenta. Então, eu estou multiplicando um número por esse, maior que 1. Então, isso aí vai dar um vetor aqui assim, ó. Se esse aqui é o alfa de T1, aí vai dar um vetor aqui maior. Então, esse vetor aqui, este vetor aqui, que é o 1 sobre T1 menos T0, alfa de T1 menos alfa de T0. Tá? Esse vetor aí, entendeu? Aí eu pego um ponto mais próximo de T0, um T2. Como o sentido de percurso é esse, vai dar um ponto aqui, ó. O alfa de T2 vai estar por aqui. Alfa de T2. Aí eu calculo de novo isso. 1 sobre T2 menos T0,
alfa de T2 menos alfa de T0. Veja o que vai dar, olha. Alfa de T2 menos alfa de T0 é esse vetor aqui. Aí eu multiplico por esse número. Multiplico por 1 sobre essa distância. Vai dar um vetor aqui maior. Tá? Aí eu pego mais próximo ainda de T0. Pego aqui, vai dar um ponto mais próximo de alfa de T0. Vai dar um ponto aqui, ó. E faço essa conta. Tá bom? Isso aqui, alfa de T3 menos alfa de T0 é este vetor. Aí eu multiplico por 1 sobre esse número, por 1 sobre essa distância. Vai dar uma coisa maior aqui, ó. E vejam que conforme eu vou me aproximando do T0, essa distância vai ficando muito pequena. Então, 1 sobre essa distância vai ficando muito grande. Tá? Então vai aumentando aqui, talvez. Mas olha, conforme eu vou me aproximando do T0, eu vou pegando pontos cada vez mais próximos de alfa de T0. Então, o meu vetorzinho aqui vai diminuindo. Este vetor aqui, ele vai diminuindo, mas essa diminuição é compensada pelo aumento do escalar. Conforme esse vetor vai diminuindo, esse escalar vai aumentando. Uma coisa vai compensando a outra. Então, quando eu chegar aqui, por exemplo, dá um vetor pequeno, mas eu multiplico por um escalar, ele sobe. Entenderam? Então, eu chego nesse aqui, dá um vetor pequeno, mas eu multiplico pelo escalar, ele aumenta. Entendeu? E assim vai, o vetorzinho vai diminuindo muito aqui, mas o escalar vai aumentando muito. E aí eu vou vendo para onde vai tendendo isso. Isso vai tendendo para o limite. Para o limite desses números, desses pontos. Entenderam? Vai tendendo para o limite. É isso que é o limite. É para onde tende as coisas que eu estou calculando. Conforme eu vou me aproximando do ponto. E ele vai tendendo para um vetor aqui, ó. Esse é o alfa linha de T0. Para um vetor aqui, assim. Ele é um vetor, observem como é esse vetor. Olha a curva que está aqui, ó. A curva está aqui. O vetor é este, ó. Vou desenhar em outra cor aqui. É este. Tá bom? Ele é um vetor que ele é tangente à curva. E o sentido dele tenta ser o sentido da curva. Se a curva está nesse sentido de percurso, esse vetor aqui, que é a derivada, ele aponta para lá. Se a curva estivesse fazendo esse outro sentido, seria um vetor que apontaria para cá. Porque quando eu pegasse um ponto lá adiante, em vez de pegar para cá, ia pegar para cá. E esses vetores todos aí iam estar apontados para baixo. E aí o limite deles ia estar apontado para cá. Então, o sentido de percurso do vetor derivada, ele está de acordo com o sentido de percurso da curva. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá bom. Então é isso. A interpretação gráfica da derivada é isso. O que é a derivada de uma curva graficamente? É um vetor tangente à curva que tem sentido de percurso, que tem sentido de acordo com o sentido de percurso da curva. É isso, tá? E por causa disso, nós vamos chamar para a derivada de uma curva, de vetor tangente à curva. No ponto T0. Então isso aqui, por causa dessa interpretação geométrica dele, eu vou dizer que esse alfa linha de T0 é o vetor tangente à curva alfa no ponto alfa de T0. Esse ponto eu vou chamar ponto de tangência. Esse vetor tangente. Tá bom? Tá entendido? E ó, vou logo adiantar essa outra coisa.
Essa reta aqui, que passa pelo ponto T0 e tem a direção do vetor tangente, ela é chamada de reta tangente à curva. Reta tangente à curva no ponto alfa de T0. Tá? O que é a reta tangente a uma curva em um ponto dela? É a reta que passa por aquele ponto e tem a direção do vetor tangente à curva naquele ponto, ou seja, a direção do vetor derivada da função naquele ponto, tá? Vamos ver uns exemplos que esclarecem, né?